superfície. Como houve deslocamento desse nível d'água, só houve deslocamento do nível d'água porque ele está sob pressão. Ok? Logicamente que os condutos, os lençóis confinados, os lençóis artesianos, por estarem submetidos à pressão maior que a atmosférica e por estarem confinados entre duas camadas impermeáveis, são de qualidade, do ponto de vista principalmente dos micro-organismos, muito maior do que os do lençol freático, que está confinado só acima de uma camada impermeável. Então, qualquer ponto de contaminação na superfície pode fazer com que essa água percole e contamine esse lençol freático. Tá? Eu digo pode contaminar, não necessariamente, tá? Mas pode. E esse pode vai depender de muita coisa. Vai depender da característica do terreno que está acima desse lençol, da profundidade do lençol. Tá? Porque se você pensar, por exemplo, num ponto aqui de uma descarga de um tanque séptico, de uma fossa séptica, de uma fossa negra, essas águas vão percolar esse terreno até alcançar o lençol. Quando alcança o lençol, mistura. É possível que essa camada que ele percolou seja suficiente para remover uma grande quantidade de impurezas. Mas não necessariamente os micro-organismos. É possível que os micro-organismos continuem sendo filtrados e vá parar no lençol. Então, assim, do ponto de vista do abastecimento público, a gente não pega uma água com essa incerteza toda. A gente vai buscar uma água com maior garantia de qualidade, principalmente bacteriológica, né? Então, por isso que quando a gente faz sistemas de abastecimento de água, que usa como manancial água subterrânea, a gente vai buscar um lençol confinado, um lençol artesiano. Tá? E aí vai ter que somar aquelas duas outras características, qualidade e quantidade de água. Se o lençol tiver recarga suficiente, que dê um volume, uma vazão de água suficiente para o sistema de tratamento, beleza. Depois você vê a qualidade. Como essas águas de lençol, como essas águas subterrâneas, vai ter muito dificilmente uma cadeia alimentar desenvolvida nela, e aí a gente já viu, né? Está aqui nessa nossa segunda observação. Essa dificuldade de você formar cadeias alimentares aqui se deve, como ela está confinada, como ela é subterrânea, então ela não tem luz. Se não tem luz, não tem fotossíntese. Sem fotossíntese, não tem os produtores. Sem os produtores, você não dá origem às cadeias alimentares, né? Você não teria os heterótrofos ou os consumidores. Mas é possível que essa matéria orgânica chegue. Tem um ponto de contaminação na superfície, ele percola o terreno, essa matéria orgânica chega. Tá? Se chega, você desenvolve cadeia alimentar. Se não chega, não. Ok, vamos pular, passar para outra. Finalizando a história. Mananciais subterrâneos, bom. Tá? Para fins de abastecimento público, vamos utilizar? Podemos. Qual deles? O artesiano. Tá? Aí você faz uma captação de água subterrânea, faz um tratamentozinho lá para remover as inconsistências, o que tem de desagradável nessa água. Sempre vai haver, né? Porque a água, como eu falei, é solvente universal. As características desse terreno
aonde esse lençol está percolando vão se apresentar nessas águas. Quando você fizer a captação dele, essas inconveniências vão aparecer, você tem que remover. Aí já não é mais aquele sistema, já não é mais aquele tratamento convencional, tá? Lembra? Tratamento convencional, vocês vão ver isso ainda, né? Mas lembrar assim, o tratamento convencional é sempre aquele assim, é mistura rápida, né? Cadê? Mistura rápida, coagulação, floculação, decantação, filtração, aí você parte para cloração. De todos esses aí, num sistema de abastecimento público de água, o único que você não pode prescindir é a cloração. Tá? O resto, você analisa a qualidade da água e pode ter ou não ter alguma dessas etapas. Ou pode ter alguma etapa complementar, no caso de água subterrânea, que a gente faz a aeração. Para quem não conhece, um sistema de aeração é só enxergar o nosso tratamento de água aqui no campus, né? Quem assiste a aula ali pelos pavilhões A e B, que está bem de cara para a estação de tratamento, aquilo é um sistema de aeração. Para que tem aquilo? Essa água é do subsolo, é um lençol profundo, a característica do subsolo é com grande quantidade de cálcio, ferro, manganês, e você tem que remover esse material. Geralmente você remove com aeração. Colocou em contato com o ar atmosférico, o oxigênio oxida esse material e você acaba removendo, porque ele forma um precipitado, você remove por uma filtraçãozinha, bem simples. Agora, como essa água vai caminhar por uma rede, tá? Do ponto de tratamento até o ponto de consumo, você precisa garantir a qualidade dessa água. Ou você precisa garantir que essa água não vai ser contaminada ao longo desse caminhamento. Por isso você usa o cloro. E por isso você usa o cloro além, tá, da quantidade necessária. Você deixa sempre um residual. Tá? Teve um problema qualquer no sistema de abastecimento, o sistema de abastecimento ficou parado, se tiver um ponto de subpressão, nesse ponto de subpressão você chupa a água do terreno para dentro da tubulação. Tá? É possível que nesse momento você contamine essa água. Tendo cloro residual lá, o cloro residual vai combater esses micro-organismos. Perfeito, mas isso é tratamento de água. Vocês vão ver isso mais adiante. Podemos passar, vamos para adiante. Vamos estudar, então, rios e lagos. Ver algumas características de rios e lagos que possam servir de parâmetros para que a gente escolha ou descarte aquele corpo hídrico do ponto de vista de utilizá-los como manancial para fins de abastecimento público, tá? Sempre levando em consideração a questão do público. Porque se a solução for particular, se for para uma residência, para um sítio, para uma casa de campo, qualquer coisa desse tipo, aí a história é diferente. A história é diferente, não. Vale você ter uma ação, digamos assim, menos conservadora, né? Porque é responsabilidade sua, é você que vai tratar, é você que vai dar qualidade para aquela água ou não. E vai prejudicar só a você, ou a sua família, ou a sua comunidade ali. Tá? Então, a gente vai ficar com rios e lagos, vamos ver aqui algumas coisas referentes a rios. Eu acho que a gente já fez isso, a gente ia pegar daqui, da natureza da fonte. Mas, assim, o rio é caracterizado por ser água corrente. Então,
velocidade diferente de zero, tá? Não chegam em condições naturais a possuir grandes concentrações de nutrientes, como os lagos, que podem concentrá-los. Isso é legal. Na questão de escolher um corpo hídrico, se rio ou se lago, o rio tem a vantagem de poder diluir com mais facilidade essas concentrações de nutrientes. Tá? Já em lagos, como você não tem velocidades, esses nutrientes vão se acumulando, vai concentrando, vai aumentando gradativamente a concentração desses nutrientes, podendo chegar a uma concentração que interfira na qualidade dessa água, tá? Ou do ponto de vista da sanidade dessa água. E vamos ver, então, alguma classificação aqui. Vamos começar a primeira classificação desses rios quanto à natureza da fonte. E aqui a gente vai destacar 4 situações, tá? Primeiro, os rios glaciários. Os rios glaciários, eles estão aí de gaiato, a gente está só apresentando, mas não vai ser uma situação que a gente vai encontrar na região. Nunca. Tá? Os rios glaciários são formados a partir do degelo das camadas polares. Então, aqui é possível que a gente tenha, por exemplo, um rio Amazonas que nasce lá nos Andes e não sei o que, eles podem ter origem até nisso aí, mas aí você vai tendo tantas nascentes, tantas contribuições para ele, que quando chega aqui nessa nossa região, aqui já a mais de médio e baixo Amazonas, a gente não depende, tá, dessas deformações de camadas polares. Então, ele fica aqui só como uma informação, tá, de que existem esses rios formados a partir do degelo das camadas polares, que são os chamados rios glaciários. Existe um segundo, que são os rios de fusão de neve. A neve é uma ocorrência meteorológica que consiste na precipitação de flocos formados de cristais de gelo. O seu degelo pode produzir volumes consideráveis de água que se encaminha por fundo de vales, formando rios efêmeros. Essa situação de efêmero é uma situação que leva a inconstância que determina a existência em determinados períodos de tempo. Tá? Então, só por essa situação de eles serem efêmeros, já é meio que condição para que a gente não utilize esses rios também para fins de abastecimento público. Tá? A gente pode, de certa forma, como é que se diz, pular esses obstáculos. Você pode fazer reservatórios que acumulem essas águas. Mas também não é uma situação comum para a região da gente, né? A gente não tem um rio formado de fusão de neve. Para o sul do Brasil, aqui, também é que a gente encontra alguma situação. Hoje vai nevar, né? Tá como é, lá para a região alta lá do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, né? Ali São Joaquim. Mas mesmo assim, a quantidade de neve não permite que no seu degelo você forme esse rio de fusão. Tá? Mais uma situação que é mais de curiosidade, para a gente saber que existem esses rios glaciários
e os rios de fusão de neve. Nós temos essas outras duas situações aqui, que são os rios de nascentes e os rios de drenagem direta de chuvas. Ora, os rios de nascentes, e aqui a gente mostra uma fotografia bonita, né, de uma nascente, de uma água que está confinada sob pressão na atmosfera e encontra uma fissura de terreno, ela brota nesse ponto. Você está vendo que ela está brotando sob pressão, né? Ela está formando como é que se diz, o que ela, escapou o termo aqui, tá? Esse brotamento dela aí, com essa pressão, com esse alteamento aqui em relação à superfície, né, caracteriza que isso é uma água de um lençol artesiano que, por um momento, por uma situação X, está brotando aí. Então, esses daqui são os chamados rios de nascentes. Tá? Logicamente, ela se forma a partir desse ponto, e como os rios são sempre fundos de vale, né, são talvegues, eles vão descendo conforme a declividade, vão descendo o terreno e vão se avolumando, né, recebendo outras contribuições, ou de nascentes, ou já de rios afluentes, e você forma aí grandes caudais de água, né? Então, os rios de nascentes são os mais importantes do ponto de vista do abastecimento público. Por quê? Porque são uma fonte perene, né, de água. Bem, aí tem aqueles cuidados, né, que a hidrologia, você tem que cuidar dessas nascentes, você tem que proteger essas nascentes, a existência de mata ciliar é extremamente importante, isso aí não pode estar num terreno particular e o cara achar que isso aí está enchendo o saco dele, eu vou mandar aterrar, ok? Isso aí, existe uma Agência Nacional de Águas que regulamenta toda essa situação de garantia ou da existência ou da sobrevivência dessas nascentes. Tá? Bem, além desses que a gente considera como os mais importantes, nós temos também os rios de drenagem direta de chuvas, que são que são bastante comuns e, às vezes, volumosos. Não devem ser utilizados, pois têm duração efêmera. Então, enquanto os rios de nascentes são perenes, os rios de drenagem direta de chuva têm duração efêmera. Agora, por exemplo, no Nordeste brasileiro, que você tem uma carência de águas superficiais, que você tem lençóis, por exemplo, subterrâneos, com água muito, digamos, com uma ocorrência bastante grande de águas salinas ou salobras, tá? Nas águas subterrâneas. Se você tem um período de grande precipitação de chuvas e que você forma esses cursos d'água de drenagem direta dessas chuvas, o mais interessante é que você possa, como existe no Nordeste do Brasil, barrar, né? Então, você pode, sei lá, você tem que ver lá na sua climatologia, na hidrologia,
esse volume precipitado, os períodos de maior precipitação. Você pode preparar projetos de engenharia de recursos hídricos que você crie barreiras, que crie reservatórios, tá? Que possa reservar uma quantidade de água necessária para ter um fornecimento regular de água durante um período. Tá? Isso acontece muito no Nordeste brasileiro, onde você tem alguns reservatórios, alguns açudes, alguns reservatórios desse tipo, né? Por exemplo, eu fiz o meu mestrado em Campina Grande, e em Campina Grande o sistema de abastecimento utilizava a água de um reservatório desses que eles chamavam de boqueirão. Tá? E assim, Campina Grande é uma região relativamente elevada, são 500 metros de altitude, né? 500 metros acima do nível do mar. Campina Grande faz frio no Nordeste, tá? Durante algum período. Então você tem períodos de muita chuva. A pessoa diz que no Nordeste o problema não é a quantidade de chuva, é a inconstância, né? Então, você não tem como a gente aqui um período de mais chuva, tipo janeiro até fim de março, abril, e um período de menos chuva, mas que tem chuva todo dia. Lá não, lá você pode passar, às vezes, 1 ano, 2 anos sem uma precipitação que vale a pena, né? Então, lá existe uma tradição, lá no Nordeste, né, que choveu no dia de São José, está feita a alegria do povo lá, né, que a chuva vai ser constante, vai ser regular naquele período, você não vai ter secas. Bem, saindo da poesia, voltando para a questão da natureza, tá, da classificação dos rios quanto à natureza da fonte. Nós temos os rios glaciares e os rios de fusão de neve, que não nos contemplam, tá? E nós temos os rios de nascentes e os rios de drenagem direta de chuva. Estes dois a gente pode utilizar para fins de abastecimento público. Os de nascentes são os melhores, são os mais importantes, porque eles são perenes, tá? Os rios de drenagem direta de chuva tem contra eles a questão da duração efêmera, mas que você pode regularizar com a construção de barragens. Tá? Então, esses dois aqui a gente pode aproveitar para fins de abastecimento público. Tá? De preferência, os rios de nascentes. Bem, de certa forma eu antecipei aqui a questão da constância. A constância também é uma forma de você classificar esses cursos d'água superficiais, né? Os rios. Então, eles seriam perenes ou intermitentes, ou efêmeros, né? A gente já viu que o intermitente e o efêmero aí eles usam como se fossem sinônimos, né? Então, os perenes são os melhores do ponto de vista do abastecimento público. E são melhores por quê? Porque ele constantemente, o ano todo, tem uma vazão que você definiu como uma vazão ótima para o seu sistema de abastecimento público. Tá? Já os rios intermitentes, eles são aproveitados para fins de abastecimento público somente mediante represamento e formação de açudes. Então, em rios perenes, aqui é um caso bem característico da região norte, os rios intermitentes bem característicos da região nordeste do Brasil. Tá? Uma outra situação aqui que define
uma classificação para os cursos d'água é quanto ao tamanho, declividade e velocidade da corrente. E aí os três estão colocados juntamente aí, porque, na realidade, um influencia no outro, né? Ou o tamanho, o L, e a declividade, o desnível, né? Não, a declividade não é o desnível. O desnível dividido pelo tamanho que vai definir a declividade, né? Então, ΔH dividido por L que define a declividade I. E ambos vão definir a velocidade da corrente. Tem alguém querendo entrar? Ó, dessa vez eu ouvi, tá vendo? Boa, Natália. Então, assim, isso é muito relativo, tá? Essa questão de velocidade, mas a gente usa um número que vai nos definir se a gente chama aquele rio de lento ou de rápido. E esse número é a velocidade em torno de 0,5 metros por segundo. Então, rios com velocidades até 0,5 metros por segundo, geralmente a bibliografia aí vai classificar como rio lento. E rios com velocidade maiores que 0,5 metros por segundo como rio rápido. Tá? Então, eu digo aqui que esses fatores aqui são intimamente relacionados. Comprimento e declividade determinam a velocidade da corrente. Tá? Então, é geralmente assim, ó, o rio vai ganhando velocidade à medida que ele percorre trechos, correto? Então, quanto mais próximo da nascente, menor a velocidade, né? Você vai ganhando volume de contribuição, você vai aumentando a velocidade, tá? E o desnível, né, também é interessante. Geralmente essas águas são formadas em pontos mais altos e elas vão caminhando segundo a declividade do terreno, segundo o desnível, em direção à foz, né? De tal forma que você geralmente define o rio em três trechos, né? É o alto, o médio e o baixo, né? Sei lá, Rio Tocantins, o Alto Tocantins. Quanto o alto, ele se refere assim ao ponto que ele está mais próximo das fontes, tá? Ou das nascentes, ou dos pontos de geração. O médio é um caminho intermediário e o baixo é quando ele está se aproximando mais da foz, né? Da embocadura do rio, se ele vai desaguar em um delta ou em uma embocadura simples, em uma foz simples. Tá? Bem, isso é outro 500. Ok, rios lentos, rios rápidos. Agora, lembrar o seguinte, que essa velocidade de um curso d'água, quando a gente define, esse rio tem a velocidade tanto, a gente está se reportando a uma velocidade média, né? Na realidade, essa velocidade, ela pode ser escalonada em zonas, né? Por exemplo, mais na superfície e mais ao fundo, você tem valores de velocidades diferentes. Vocês lembram quando estudaram em hidráulica condutos livres, que você vê que o ponto de maior velocidade da água no conduto livre não é na superfície, né?
Aí isso é explicado por quê? Porque na superfície tem atrito além do atrito da massa d'água em si, tem o atrito em função do ar, né, atmosférico. Então, essa barreira para vencer essa resistência do ar atmosférico impede que essa camada mais superficial tenha a maior velocidade do ponto de vista da profundidade, né? Aí, salvo engano, essa velocidade vai se expressar maior na faixa de 90% da profundidade. Não tenho bem certeza agora. Mas deu para entender o que eu quis falar? Se você levar em consideração a profundidade da água, você não vai ter, quando a gente diz que a velocidade é 0,5 metros por segundo, na realidade a gente está se reportando a uma velocidade média, tá? Por quê? Mas na superfície você tem algumas forças de atrito que precisam ser vencidas, e mais ao fundo você tem também forças de atrito além do atrito natural da água para ser vencida. Então você cria um arco de velocidades e esse valor de maior velocidade no conduto livre vai estar expresso, salvo engano, a mais ou menos 90% da profundidade. Deu para entender? A mesma coisa você pode se manifestar em termos de velocidade se você enxergar em planta. A gente estava se manifestando a situação da velocidade no curso d'água em relação à profundidade. Agora, de uma margem à outra, se você olhar a velocidade num curso d'água, é como se você colocasse a sua mão espalmada assim, você vai ver várias flechas de velocidade. As menores em direção às margens. À medida que você caminha em direção ao eixo, você teria as maiores velocidades. Então, em tese, você teria, se fosse fazer um estudo de medição de velocidade no corpo hídrico, tá? As maiores velocidades, mas no eixo, olhando em planta, e a uma profundidade, sei lá, que seja equivalente a mais ou menos 90% da profundidade. Deu para entender? Compliquei? Deu para entender sim, professor. É porque isso é conduto livre, eu não me preparei, não. Quer dizer, vou preparar para os próximos períodos uma figura que mostra essa situação, mas se vocês forem curiosos a partir de agora, você pode buscar lá velocidades em condutos livres. E vocês vão ver que isso que eu estou falando faz sentido. Tá? A manifestação da velocidade, toda vez que a gente se reporta a uma velocidade no curso livre no rio, a gente se reporta a uma velocidade média. Se você for fazer aquele estudo de batimetria para definir as velocidades por setores, você vai ver que você tem diversas velocidades que no somatório vai chegar a essa velocidade média. Tá? Que via de regra, está no eixo, se a gente enxergar em planta, é como se você estendesse a mão aqui, né? Estendido a mão, essa maior velocidade estaria aqui no dedo médio, tá? E ela vai diminuindo à medida que ela se caminha para as margens. As margens estariam aqui no dedo, sei lá, como é o nome desse dedo? O mindinho e o polegar. E as velocidades intermediárias aqui, maiores, mas menor que a velocidade bem... Se você enxergar isso na profundidade,
A primeira ideia seria que o maior valor de velocidade estaria na superfície. Na realidade, não está, em função do atrito que existe também com a superfície livre. Então, ela vai se dar um pouco mais abaixo. Tá? Mas isso aí em estudo de condutos livres você vai aparecer. Eu estou chutando aqui um valor de mais ou menos a 90% da profundidade. Talvez seja um pouco mais, 95%. Tá? Mesma coisa é velocidade, a mesma coisa é vazão. Se você está trabalhando com conduto livre, mas fechado, por exemplo, um tubo de esgoto, tá? A maior vazão que ele comporta, para transportar em conduto livre, não vai se dar a 100%, tá? A maior vazão vai estar, salvo engano, a 96%. Então, esse respiro, esse 4%, tá? É para equilibrar também essa questão do atrito, Mas fica de curiosidade aí para vocês darem uma olhada lá reverem a hidráulica de condutos livres de vocês, esse ponto aí relacionado à velocidade, tá? Então, aqui a gente divide em 4 zonas, tá? Zonas de água muito rápida, zonas de água moderadamente rápida, zonas de correnteza moderada e as zonas de correnteza média e lenta, tá? Logicamente que você vai ter vegetação, você vai ter uma biota desenvolvida nesse leito de curso d'água, diferente porque você vai ter uma biota adaptada para cada uma dessas situações. Tá? Mas isso aqui vocês veem isso mais em hidrologia do que propriamente aqui com a gente. A gente continua isso aqui na próxima. Já agora tenho que resolver um pepino aqui da direção. Valeu, gente. Deixa eu voltar ali para... Letícia, tá bom, professor. O que foi? Não me lembro qual foi a nossa... Não, a nossa discussão foi lá no início, né, Letícia? A respeito de identificar os lençóis, se freático ou artesiano, né, do ponto de vista hidráulico. Beleza, gente? Tranquilo, professor. Ok, professor. Beleza, professor. Anderson, Carla. Tudo claro, tranquilo. Beleza, então. A gente para hoje por aqui. Vou dar uma olhada lá nos trabalhos, né, na primeira avaliação. Se eu ver